Bom, oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação do projeto final da matéria do IHC. Eu sou Felix Sumari e com meu colega José Woman fizemos Explainable AI for Understanding Personal Identification. Bom, nesse trabalho, a primeira abordagem vai ser abordar o problema, depois vamos a falar sobre a pesquisa mesma que fizemos, sobre o algoritmo que fizemos para a explicação do REID, e os resultados dos experimentos e finalmente as conclusões e as ideias que a gente tem para um trabalho futuro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é Personal Identification. Aqui temos uma imagem onde ele apresenta a estrutura da identificação das pessoas e basicamente esse sistema aqui se faz uso para sistemas de vigilância com câmeras. Normalmente, na atualidade, tem melhores resultados com o uso de inteligência artificial. E as avaliações nesse trabalho têm mais avaliações quantitativas. Então, basicamente é procurar essa imagem aqui, que vai ser o nosso query, e esse cara vai ser procurado num conjunto de imagens, que vai ser chamado Gallery, e só vou pegar um deles e vou fazer a comparação. Essas duas imagens vai ser a entrada do nosso modelo dos redes neurais profundas. E o resultado desse aqui, mas das comparações com todas as imagens, vai ser uma lista de o melhor, o que tem mais similaridade ao menos, assim como está na imagem. Então, qual é o problema aqui? É que não tem feito muitas pesquisas do IHC para esse problema aqui. E que é muito difícil para as pessoas entender o que acontece nesse modelo aqui, nesse modelo da rede neural, como ele prediz, como ele faz para predizer qual é o mais semelhante ou mais similar que esse aqui, né? Então, esse é o nosso problema que vamos tentar resolver. E a gente fez muita pesquisa no métodos diferentes para fazer uma explicação do REID ou explicação de tarefas visuais. E a gente encontrou um método que se chama RAIS, que é Randomized Input Sampling for Explanation. E nesse caso é um problema para classificação. E esse, por exemplo, é um modelo de classificação que vai dizer se esse aqui está dentro da classe do leão ou não. E aqui dá um valor do 94%. Então está dizendo que essa imagem está classificada como um leão. Mas temos muitas perguntas. Os usuários disso, as perguntas não podem ser como a rede sabe que ele está pegando para dizer que é um leão, né? Se está pegando o filho, se está pegando a reflexão, se contribui ao filho ou não. Que são essas perguntas aqui. Então, para responder às perguntas, essa explicação, o mapa da explicação daqui, sai com raiz. E ele explica que o que está pegando a rede é mais o rosto do leão, mas não está pegando o filho e tampouco não tem que ver nada a reflexão daqui. E com isso respondemos as perguntas. Então, a gente vai usar o RAIS para nosso problema de reidentificação. Mas temos, para fazer uma reidentificação dos dados, temos um dataset que é PRIT, onde temos duas câmeras diferentes. Aqui é a mesma pessoa, na diferente posição, e assim por diante. Então, a gente quer explicar o que acontece, né? E a rede feita nesse trabalho é essa aqui, que essa é a query de entrada e a imagem para fazer a comparação. E o resultado vai ser quão semelhante é esse e quão diferente é esse. Mas não precisamos saber as capas mesmas, né? Nesse trabalho não precisamos. É por isso que RAIS está baseado no Black Box, modelos do caixa preta, que ele não precisa saber as redes, as camadas que acontece aqui. Só pego nosso problema, em nosso problema do reidentificação, pego a imagem que eu quero comparar e a imagem que eu quero procurar. Então, vou procurar esse cara aqui em conjunto de muitas pessoas. E para a imagem da comparação, eu vou gerar com raiz um conjunto de muitas máscaras, que são essas aqui, que basicamente vai fazer uma oclusão nessa imagem. Por exemplo, essa aqui é uma diferente, essa é outra,
e faz uma multiplicação elemento por elemento para gerar essas imagens aqui. E a entrada na rede vai ser esse aqui, com as máscaras já feitas, e o cara que eu quero procurar. Então vai ser esse par de imagens à entrada, esse outro par de imagens à entrada, e a saída vai ser toda essa aqui, que é a semelhança que tem esse cara aqui com esse, a semelhança de esse com esse. Então, na somatória de tudo isso, vai ser o resultado, que vai ser um mapa de sobressalência, onde vai dizer o que características, o que filtros mais pega a rede nesse cara aqui, né? Nessa comparação. Então, esse é o jeito que a gente está fazendo para usar o RAIS para nosso problema de reidentificação. E para isso, a gente, para que seja muito mais simples de compreender ou entender o que está acontecendo, a gente fez uma interface gráfica para o usuário, que basicamente é pegar com esse botão aqui, selecionar a imagem que eu quero procurar, que vai ser essa aqui, a query, e a galeria vai ser o path do conjunto de imagens onde eu quero procurar esse aqui. E o botão display só vai desplegar o nosso modelo do RAIS para a identificação e vai dar como resultado do mais semelhante para o menos, que vai ser 51% mais semelhante, né? E ele está dizendo que esse aqui é mais semelhante. E aqui vai estar feito a explicação com o RAIS, que vai dizer o que características está pegando mais a rede, ou para saber o que acontece, né? Então, no resultado desse, aqui vamos olhar que na quarta posição está aparecendo esse que é a mesma pessoa. E aqui conseguimos explicar que ele está pegando mais as pernas. Então, é uma interface muito mais simples para o usuário e um jeito mais simples para explicar nosso trabalho. E bom, a continuação, meu colega. Bom dia, pessoal. Agora vamos a continuar com a explicação. Nossa primeira parte para obter os resultados foi fazer uma captura de tela do roteiro. Estamos aqui uma captura de um roteiro que a gente utilizou para nossos experimentos. Seguinte imagem. Aqui também a gente tem uma captura de tela o formulário que a gente utilizou para coletar a avaliação de nosso modelo. Seguinte imagem. Então, os resultados que a gente tem é que nós tivemos dois grupos de usuários com Experience Users e Experience Users. Em nossos grupos, responderam as perguntas, nesse caso, 6 perguntas para o primeiro item, que é a utilidade percebida no sistema, 6 perguntas mais para o segundo item, que é a facilidade de uso percebida do sistema, e o terceiro grupo, duas últimas perguntas para o último grupo, que é o uso futuro do sistema de reidentificação. Então, o que a gente conclui de acordo às perguntas é que ambos grupos de usuários entendem que o sistema tem muita utilidade. Eles percebem muita utilidade para utilizar a reidentificação. Em caso de facilidade de uso, eles concluem de que sim, é muito fácil lembrar como fazer o teste ou fazer o experimento. Eles têm muito fácil de entender melhor como é a reidentificação. E na última parte, nas últimas perguntas, eles têm muito mais predisposição para um futuro utilizar a nova versão ou nova ferramenta ou nova interface, neste caso. Seguinte. Aqui somente temos algumas imagens, então temos as pessoas, o grupo de pessoas, algumas estadísticas como são a idade e gênero. Seguinte. Então, qual é o resultado final que a gente tem? É que nosso sistema, para ambos grupos de participantes, se percebe uma utilidade de uso e também se percebe uma facilidade de utilizar nossa ferramenta e também se recebe uma ideia de que a futuro nossa ferramenta vai ser muito útil para as pessoas.
Seguinte. Então, algumas conclusões que a gente tem, por exemplo, de que após avaliar e entender nossos resultados, nós nos damos conta que nosso sistema foi aceito pela maioria dos participantes. Mas a gente tem que ter muito mais participantes para fazer a avaliação de Technology Acceptance Model, porque devido à conjuntura que a gente está vivendo, a gente está, não tem muita quantidade de pessoas dispostas para fazer o teste. Depois disso, que também se entende que nosso prototipo foi rapidamente aprendido por nossos usuários, también que nuestros usuarios concordan que mejora nuestro sistema para una comprensión mejor de la identificación. Y también tenemos que la percepción general es que es fácil replicar y es fácil utilizar la herramienta para hacer nuevos testes, tanto para modificar a galería como para modificar a query. También que nuestros usuarios en un futuro están muy de acuerdo con utilizar una nueva versión. Lamentablemente, para el momento que a gente fez o experimento, no tem un sistema similar, no existen sistemas similares para comparar nuestra interfase con algún otro. Siguiente. Para os trabalhos futuros, finalmente, é que depois de ler os comentários deixados por os participantes e conversar com eles também durante o experimento e durante o resposta de formulário, muitos deles falam que seria muito melhor ter muito mais roteiros em diferentes idiomas, porque a gente fez as perguntas para pessoas que falam português, inglês e espanhol. Então, eles falam isso, mas solamente fizemos um roteiro em inglês. Então, é uma sugerência de as participantes. Outra sugerência foi que temos que alterar a rede de identificação em nosso sistema para ter diferentes resultados e ter, de repente, uma comparativa muito melhor. Outro trabalho futuro seria uma sugestão de nossos participantes é a melhora de velocidade de nosso sistema. Luego también tenemos una sugerencia que colocar algunas dicas o guías que sean mucho más útiles para auxiliar al usuario, porque muchas veces el usuario puede ver botones que no tienen alguna sugerencia o alguna una dica. Entonces, acho que eso es muy importante. Finalmente, tenemos una idea que surgió de dos de nuestros participantes, que mostrar muchas más imágenes de que a gente mostra al comienzo que 20. Puede ser as imágenes menos representativas para ver por que a rede não toma imagens que são muito ruins para nossa query. Pode ser talvez porque a imagem tem problemas de iluminação, pode ter problemas de que solamente se logra ver parte de corpo. Então, a gente sugeriu isso, mostrar muito mais imagens. E, finalmente, como a ideia inicial de nosso trabalho era ter tanto un modelo black box, que era un modelo RISE, y tener un modelo que era el modelo de white box o glass box, que era mostrar as convoluções internas de nossa rede. Mas, por lo devido de tempo e de fazer a interface, a gente não conseguiu juntar todo o trabalho, mas para a seguinte versão, a gente vai colocar a seguinte parte, que é a explicação de as camadas internas. Então, algo que talvez eu não mencionei foi que para nossa avaliação a gente utilizou TAM, que era Technology Acceptance Model, que é uma técnica para avaliar se uma nova tecnologia vai ser aceitada por os usuários ou não. Neste caso, se os resultados falam que sim, a tecnologia é útil. Seguinte. Isso é todo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.